Olá pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser uma revisão sobre as civilizações do mar Mediterrâneo, hebreus, fenícios e persas. Os hebreus, eles também são conhecidos como israelitas ou judeus. Atualmente a gente conhece mais como judeus, tá bom? O primeiro registro desse povo data de aproximadamente 2000 a.C., nas proximidades da cidade mesopotâmica de Ur. Para esse povo, o livro sagrado deles é chamado de Torá. É um livro que é composto pelos 5 primeiros livros da Bíblia, da nossa Bíblia cristã, tá certo? Esses 5 primeiros livros são chamados de Pentateuco, tá bom? Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio e Números, tá bom? São esses os 5 livros que compõem a Torá, que é o livro sagrado dos hebreus. Esse povo ele se desenvolveu principalmente às margens do Rio Jordão, né? Esse rio é importante, é tão importante que por várias vezes ele é citado na Bíblia, tá bom? Inclusive, foi nesse rio que Jesus Cristo teria sido batizado. Inclusive, Jesus Cristo, ele era um hebreu, tá certo? A religião que os hebreus criaram é chamada de judaísmo, que é a primeira religião monoteísta da história da humanidade. Mono, teísmo, Deus, tá certo? Então, eles cultuavam e cultuam até hoje um único Deus, tá certo? Que é justamente a religião que teria dado origem, né, o que teria sido a base para a criação posterior do cristianismo e também do islamismo, que são outras duas religiões que são monoteístas, tá bom? E tiveram como base justamente o judaísmo. Por volta do ano 1800 a.C., Abraão teria conduzido o povo hebreu, né, para a terra prometida, que é chamada também de Canaã. Segundo conta a Bíblia, Abraão teria feito uma aliança com Deus, de que Deus estava dando a eles a terra prometida, que é justamente o território onde hoje fica Jerusalém, e que esse território pertenceria ao povo e que Deus iria transformar Abraão em uma grande nação, caso ele cumprisse todas as determinações de Deus. Quando eles chegam à Terra Prometida, eles vão desenvolver principalmente o pastoreio e a agricultura, vão desenvolver comunidades que serão lideradas por chefes familiares, que vão ser chamados de patriarcas, que era uma espécie de grande pai, tá certo? Eles também desenvolveram a questão de cobrança de impostos para povos dominados e também a escravidão, tá certo? Então, isso não era uma exceção a esse povo. Por volta do ano 1700 a.C., né, em decorrência de uma seca, de um período de estiagem muito severo, os hebreus eles tiveram que migrar para o Egito. É justamente nesse contexto da migração dos hebreus para o Egito que nós vamos ter a questão da história de José, né, que era filho de Jacó, um dos 12 filhos de Jacó, que foi vendido pelos irmãos, foi parar no Egito. Lá no Egito, primeiro ele foi um escravo, depois ele acabou conquistando a confiança de pessoas importantes e acabou se tornando uma espécie de primeiro-ministro. Então, quando houve esse período de seca, né, os hebreus eles tiveram que vir para o Egito. Nesse momento, os hebreus eles viviam como pessoas livres, né, desenvolvendo plenamente a cidadania, só que depois da morte de José, depois que os Hicsos são expulsos, que é justamente nesse período ali do Médio Império Egípcio, que a situação dos hebreus ela vai começar a mudar dentro do Egito. Por quê? Os hebreus eles vão ser acusados de terem conspirado junto com os Hicsos para dominar o território egípcio. Então, com isso, os hebreus eles vão acabar sendo submetidos à escravidão, tá bom? Eles vão passar aproximadamente 400 anos no Egito, tá bom? Nessa condição aí, primeiro de liberdade e depois de escravidão. Então, nesse contexto, surgiria justamente a figura de Moisés, que libertaria o povo do Egito e os conduziria de volta à Terra Prometida, naquele momento que é conhecido como Êxodo, tá bom? Da abertura do Mar Vermelho, os 40 anos no deserto. Só que esses povos, quando eles retornam de volta para Canaã, o território ele já estava ocupado, porque era uma região rica, né, uma região bem desenvolvida. Então, essa região já estava ocupada por vários povos, filisteus, cananeus e vários outros. Então, os hebreus eles tiveram que lutar com esses povos para recuperar a Terra Prometida.
Depois que eles se estabeleceram nesse local e começaram a lutar com esses povos, eles vão se organizar em 12 tribos. Cada tribo correspondia justamente à descendência de um dos filhos de Jacó, tá bom? 12 filhos, 12 tribos, tá certo? A história política dos hebreus, ela está dividida em 3 fases principais. Nós vamos ter primeiro a fase dos patriarcas, onde nós vamos ter os principais, que é Abraão, Isaque e Jacó. Nós vamos ter a segunda fase, que é chamada de fase dos juízes, que é quando eles já estão na terra prometida, onde nós vamos ter os principais juízes, Josué, Sansão e Samuel. E por último, a fase dos reis, que nós vamos ter como principais representantes Saul, Davi e Salomão. Tá certo? Com a morte de Salomão, nós vamos ter um período de crise interna do povo hebreu. Isso vai provocar uma divisão entre as tribos. O que é que vai acontecer? O reino vai se dividir em 2. Nós vamos ter a formação do reino de Israel, formado por 10 tribos, e nós vamos ter a formação do reino de Judá, composto por 2 tribos. Com o passar do tempo, essas tribos separadas, elas vão acabar sendo enfraquecidas e invadidas por diferentes povos, né? Nós vamos ter babilônicos, nós vamos ter os romanos, nós vamos ter vários povos que vão estar invadindo o território dos hebreus, tá certo? E com isso nós vamos ter, através das invasões romanas no território dos hebreus, a chamada diáspora, que é quando os hebreus, eles se espalham pelos vários continentes do mundo, tá bom? Levando sempre essa tradição, comemorando sempre os momentos mais importantes da história deles, tá bom? Então, essa história dos hebreus, ela é muito rica, ela é muito vasta, só que nós não temos como ver toda aqui, porque são 5 livros bíblicos que trazem justamente o passo a passo dessa vida dos hebreus, tá certo? Já os persas eram um povo que tinha uma organização bem diferente. Era um povo que se desenvolveu ali na região do Planalto do Irã, né, região montanhosa, com poucas planícies, por volta do ano 2000 a.C. Então, é na mesma época que surgiu os hebreus, estava se desenvolvendo também os persas. Os persas, eles ocuparam essa região ali do Planalto do Irã, só que eles tinham que dividir esse território com outros povos. E o principal povo que habitava a região eram os medos, ou medos, eu não sei exatamente como se pronuncia. Mas os medos, eles possuíam um exército forte, eles possuíam uma boa organização, e durante muito tempo os medos, eles vão acabar dominando, né, o território dos persas, e dominando inclusive os próprios persas. Só que por volta do ano 550 a.C., um príncipe persa, ele vai organizar um exército e vai conseguir vencer os medos. Esse príncipe é chamado de Ciro, tá bom? Então, Ciro, ele vai criar um poderoso exército e ele vai criar o que nós entendemos hoje como Império Persa. Ele vai promover uma verdadeira expansão territorial, ele vai promover intensas atividades comerciais, não só dentro da região em que ele estava, mas também com a Ásia, a África e a própria Europa, tá bom? O Império Persa em si, ele vai durar não muito tempo, ele vai durar aproximadamente 200 anos. Mas ele vai ser um povo que vai se desenvolver bem, que vai formar um grande império, tá bom? Um império muito bem organizado. Novas conquistas, elas vão acabar acontecendo, né, através da administração de Dario e também de seu sucessor, Cambises, se eu não estou enganada. Eles vão desenvolver muito bem a região e o território persa, ele vai desde o rio Nilo, no Egito, até o rio Hindu na Índia. Então, era um território muito grande, era um território muito vasto. O Império Persa, ele também é conhecido como Império Aquemênida, tá certo? Por causa da descendência de Ciro, tá bom? Então, é mais uma questão familiar. Mas ele é muito mais conhecido como Império Persa, tá bom? Vamos lá. Sobre a administração ela era feita por um governo central, exercido pela própria figura do imperador, mas como era um território muito grande, muito vasto, ele não ia conseguir controlar tudo sozinho. Então, para administrar, ele resolveu organizar o império em províncias, né, que eram as chamadas satrápias. Cada província, ela era administrada por um alto funcionário escolhido a dedo pelo próprio imperador, que era chamado de sátrapa. Tá bom? Então, esse sátrapa, ele era um administrador que deveria obedecer ao imperador.
Além deles, nós vamos ter altos funcionários, né, que faziam parte dessa questão de conselhos, né, a questão administrativa. E nós vamos ter o primeiro modelo de polícia da história da humanidade, que são chamados inspetores reais, que eram funcionários que iam de província em província, analisando, vendo se a justiça estava sendo bem aplicada, se o rei, a ordem que o rei dava estava sendo cumprida, se não estava tendo sonegação de impostos. Então, tudo isso era função desses inspetores. Uma curiosidade sobre os persas é que eles permitiam que o povo dominado por eles mantivesse tanto o seu costume quanto a sua religião. A única coisa que eles exigiam era a cobrança de impostos, que eram muito altos, e também a obrigatoriedade dos homens servirem no exército persa, tá bom? Então isso aí não tinha como fugir. Eles vão criar também um eficiente sistema de correios a cavalo, tá bom? E tudo isso era facilitado também por uma rede de estradas com diversos entrepostos, tanto comerciais quanto para descanso também. Então tudo isso ajudava a ligar vários pontos do reino. Eles também criaram a primeira moeda da humanidade, que era chamada de darico, que era uma moeda feita de ouro, né? E ela vai servir de base para a criação de várias outras moedas ao longo da história. Eles também se destacaram na questão do artesanato, principalmente com os tapetes persas. Eles eram politeístas, inicialmente, tá bom? Acreditavam em vários deuses, só que com o passar do tempo, a religião deles sofreu uma modificação. Eles passaram de politeístas para dualistas, onde eles vão desenvolver a crença na existência do bem e do mal, através dos ensinamentos do profeta Zaratustra. Esse profeta, que também é chamado de Zoroastro pelos gregos, ele desenvolveu uma religião chamada zoroastrismo, que é justamente essa questão da dualidade, o bem contra o mal, tá bom? Então, eles estavam sempre se enfrentando. Apesar de todas as riquezas, de todo o desenvolvimento do Império Persa, esse império ele acabou sendo dominado pelo Império Macedônico de Alexandre o Grande por volta do ano 330 a.C., tá bom? A gente vai falar sobre o Império Macedônico mais pra frente, quando a gente for começar a falar sobre Roma, tá bom? Sobre Grécia, Roma e tudo mais, que vai ser o assunto que a gente vai ver na próxima unidade. Já os fenícios, né, um povo completamente diferente de todos os outros que a gente já viu, né, era um povo que ele estava localizado em uma região bem estratégica. Estratégica por quê? Porque era principalmente o ponto de encontro, um ponto de passagem de várias rotas terrestres, né, tanto para comércio quanto para questão de locomoção. Ligava ali vários pontos da própria Europa, Ásia, África e tudo mais, como também era um importante ponto para comércio marítimo, tá bom? Já que era uma região muito navegável, uma região bem estratégica mesmo. O que é que vai fazer com que os fenícios se dediquem ao oceano e não ao continente? É o fato da sua localização estar situada justamente em uma região montanhosa. Por ser uma região de montanha, era difícil que eles adentrassem dentro do continente, né, para a questão de agricultura e tudo mais. Eles faziam agricultura, mas era uma agricultura limitada, principalmente o cultivo de trigo e azeite de oliva. Mas, por ter essa limitação, eles vão acabar se dedicando mais ao oceano, tá bom? Era uma região ali habitada não só pelos fenícios, mas por outros povos também. Hoje o território compreende ali as montanhas do atual Líbano, tá bom? Eles se desenvolveram também no artesanato, mas o grande destaque desse povo vai ser a questão das navegações, tanto navegação de comércio quanto navegação de guerra, tá bom? Eles vão desenvolver muito bem esses dois tipos de embarcação. E já na questão da sua organização física, né, organização social e política, eles nunca foram um império, nunca foram um grande reino. Então não existiu, o grande império fenício. O que existiram foram cidades-estados independentes e rivais entre si. Eram cidades que tinham seu próprio modelo administrativo, seu próprio governo, sua própria forma de organização social. Eles tinham coisas em comum, mas eles também eram rivais, tá bom? Então não existia uma unidade. Eram cidades independentes. A decadência das cidades fenícias, ela vai acabar acontecendo ali a partir do século IX a.C.,
né? Esse povo era um povo que ele tinha contato com várias regiões, com vários povos. Eles desenvolveram o primeiro modelo de alfabeto fonético da história da humanidade, que depois esse alfabeto ele foi aperfeiçoado pelos gregos e deu origem ao nosso alfabeto latino. Então é um povo que se desenvolveu muito bem. Só que o que é que vai acontecer? O território deles vai acabar sofrendo com invasões de vários povos, assírios, babilônicos, persas e depois os gregos. Só que a invasão mais violenta que vai acontecer no seu território vai acontecer no ano de 64 a.C., quando Roma vai incorporar esses fenícios aos seus domínios, transformando-as em parte da província da Síria. Esse momento vai ser ali bem tenso, nós vamos ter um período de guerras muito longo entre Roma e os fenícios, principalmente Roma e a cidade de Cartago, que era a principal cidade fenícia, tá bom? Uma cidade muito importante, com um dos maiores entrepostos comerciais da época, né? Então, eram as chamadas guerras médicas, não tem nada a ver com medicina, não. Mas vai ser um momento bem conturbado da história desse povo, só que Roma vai acabar vencendo e vai destruir completamente a cidade de Cartago, tá bom? Então, a decadência das cidades fenícias, ela vai vir justamente em decorrência, né, dessas invasões externas. No quesito religioso, os fenícios eles tinham seu culto baseado principalmente na idolatria às estrelas e a outros elementos da natureza, como o sol, a lua e tudo mais. Eles acreditavam que isso interferia diretamente na sua vida. Eles podem ser considerados politeístas, sim, tá certo? Porque eles tinham vários deuses. Só que do mesmo jeito dos egípcios, né, que tinham uma divindade para cada elemento da natureza ou que representava determinados astros, eles também tinham essas divindades, principalmente astros, estrelas. O deus mais conhecido deles é justamente Baal, que é o sol, o criador de todas as coisas para eles, tá bom? E assim como as cidades elas são independentes entre si, nós vamos ter também diferentes representações para a figura de Baal, tá certo? Não só Baal, mas também da sua esposa, Balite, que representaria justamente a lua, tá bom? Eu espero que o vídeo não tenha ficado longo, não sei nem quantos minutos vai. Mas, gente, fiquem com Deus, tá certo? Qualquer dúvida é só me procurar no WhatsApp, tá bom? Fiquem com Deus.